Encontros com a Verdade. Elisa Macelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Mesmo querendo e me entregando ao trabalho, não conseguia deixar de pensar em Edgar, no quanto ele havia sofrido e na minha incompreensão. Fiquei assim por 2 anos. A tristeza, o sofrimento e muito mais, o meu sentimento de culpa fizeram com que eu ficasse doente. Sentia muita dor no peito. Leopoldo, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, disse: "Você precisa ir conversar com o Anselmo. Ele é cardiologista e fará alguns exames." Fui conversar com Anselmo e após os exames, foi constatado que eu tinha um problema sério no coração. Aquilo não me importou, porque na realidade, eu queria morrer para poder me encontrar com meu filho. Mesmo assim, fiz o tratamento indicado por Anselmo. Em uma noite, após algum tempo, passei mal. Leopoldo me levou para o hospital, mas não conseguiram me salvar. Fiquei sabendo, mais tarde, que durante o velório, a cidade toda se entristeceu. Muitas pessoas passaram diante do meu caixão, rezaram, choraram e, como não podia deixar de ser, elogiaram o meu trabalho. Mas, quando acordei, tive de enfrentar a minha verdade, tão diferente de tudo o que as pessoas imaginavam. Perante a espiritualidade, eu estava sozinha. Era mais um espírito que voltava e teria de fazer um levantamento de minha vida, saber no que tinha acertado e no que tinha errado. No final, como quase todos, tive acertos e erros. Pelos acertos ganhei pontos, pelos erros teria, um dia, a oportunidade de viver, luz novamente e tentar outra vez, reparar a todos. Quanto ao Leopoldo, ele mudou. Infelizmente, não. Com minha morte, ficou muito sozinho, se entregou mais ao trabalho e nunca perdoou o filho por ter sido do jeito que era e por ter se matado. Ele, para ter mais dinheiro, se associou a outros médicos e formaram uma espécie de consórcio, que só atenderia a pessoas de posses. Ganhou muito dinheiro, mas por ser médico, não entendia nada de administração ou contabilidade, por isso, sempre teve a desconfiança de que seus sócios o estivessem roubando. Por isso, guardava em casa, em um cofre escondido atrás de um quadro, todo o dinheiro e ações que conseguia comprar. Viveu assim por muito tempo, até que esta semana teve de ser internado e esteve o tempo todo em coma. Estive sempre ao seu lado, pois sabia que logo uma equipe como a de vocês chegaria para cortar os fios brilhantes que prendem o espírito ao corpo. Mas agora não sei o que vai acontecer com ele. No seu desespero, quebrou os fios e assim, deve estar vagando sem rumo. O que ele viu que não vimos Ademir. Embora nunca tenha admitido, Marina, Leopoldo por ser médico, sabia que o que fazia era errado. Sabia que nunca poderia provocar um aborto, mas mesmo assim, continuou praticando. Em seu espírito ficou a marca de cada um. Os espíritos dos abortados vieram para atormentá-lo. Não, Marina. Deus não permitiria que espíritos que já haviam sido violentados continuassem presos, fruto de vingança. Eles todos, assim que foram abortados, foram levados e os que não renasceram devem estar se preparando para isso. Mas Leopoldo, como não conhecia coisa alguma da espiritualidade e por saber que era errado o que fazia, ele próprio criou em sua mente aquelas figuras. Por isso, só ele as via. Ele mesmo estava se condenando e deve estar até agora. A isso se dá o nome de consciência. Embora durante toda a sua vida tenha negado, no momento em que Irene fez com que ele se lembrasse de como tudo começou, as imagens de muitas crianças e fetos surgiram na sua frente. Ele se assustou com aquelas imagens e teve consciência do que havia praticado e de como fora violento. Aquelas imagens fizeram com que ele, na tentativa de fugir, de uma forma violenta, arrebentasse os fios que o prendiam ao corpo e fugiu daquela que, perante a espiritualidade, era a sua verdade. Onde ele está agora, Ademir? É difícil responder a essa pergunta. Ele pode estar em qualquer lugar, mas com certeza estará fugindo de sua própria consciência e isso, como sabemos, é muito triste e difícil. O que acontecerá comigo, com Leopoldo e com o Edgar em uma próxima encarnação? Não posso lhe responder com certeza, Irene, mas talvez seja sugerido a vocês que voltem com a missão de cuidar de crianças,
seja em um orfanato onde elas precisam de muito carinho e atenção ou cuidando de outras com algum problema neurológico. Podem sim, se desejar, voltar como pediatras podendo assim, com carinho, cuidar de muitas crianças. Edgar, provavelmente por ter ingerido veneno, voltará outra vez com problemas de fala e audição. Poderá desta vez dedicar-se a ajudar tantas outras crianças com os mesmos problemas dele. Ele, se quiser, poderá voltar novamente como homossexual e tentar desta vez, superar seu próprio preconceito. Você poderá ser professora, babá, podendo assim, estar agora de verdade, ajudando a muitas crianças. Por ora, não se preocupe com isso. Quando chegar o momento, terão um leque imenso de opções. Por enquanto precisamos esperar que Leopoldo entenda o que aconteceu com ele, o que fez de certo e de errado, faça um balanço de tudo e peça ajuda. Não podemos ajudá-lo? Como já disse, sempre podemos ajudar. Vamos, neste momento, nos colocar em oração e pedir a Deus que ilumine o caminho de Leopoldo para que ele encontre a paz e o desejo de perdão. Só assim, poderemos encontrá-lo e ajudá-lo. É a única coisa que no momento podemos fazer. Ele terá de enfrentar sua verdade e essa verdade pertence só a ele. Ninguém poderá responder por ela. Somente ele. Imediatamente, colocaram-se em oração. Uma luz brilhante envolveu a todos eles. Quando terminaram a oração, Donata olhou para Marina e percebeu que ela não estava bem. Perguntou: "Que está acontecendo, Marina? Parece que não está bem." Marina, que não estava bem realmente, voltou seu olhar para ela e respondeu: "Desculpe, Donata, não estou bem, me restou uma dúvida de tudo o que você disse, mas acho que já perguntei demais." Donata, com a calma e o sorriso de sempre, perguntou: "Que dúvida, Marina? Talvez você se esqueceu de dizer ou não tem muita importância, mas é algo que está me incomodando." "Pode dizer, Marina, Ademir já disse que não somos perfeitos e pode ter me escapado alguma coisa. Por tudo o que você disse, mesmo que Irene tenha ajudado a tantas crianças na escola não teve valor algum, já que fez aquilo só para se promover, ser reconhecida." Viu como Ademir teve razão? Deixei de falar algo muito importante. Claro que o trabalho que Irene fez junto às crianças que frequentaram aquela escola foi importante e teve valor. Aquela era a sua missão. Toda missão, para ser cumprida, terá ajuda e será sempre facilitada. Isso aconteceu no dia em que você, Irene, encontrou aquela senhora no corredor da escola e que precisava de ajuda para seu filho. Naquele momento, você não sabia, mas iniciou a sua missão. Você ajudou com a única intenção de ajudar aquela senhora e seu filho. Depois, com as homenagens e cumprimentos, foi que mudou o pensamento, mas mesmo assim, continuou a missão e para isso envolveu outras mulheres da sociedade que também precisavam cumprir a mesma missão. Estava programado que se encontrariam e se encontraram. O problema não foi a missão, mas foi quando Edgar cometeu o suicídio e você, tentando se culpar, começou a pensar que se não tivesse se preocupado tanto com sua imagem, talvez tivesse evitado que ele fizesse aquilo, mas nada que fizesse teria adiantado. Ele cometeria o suicídio de qualquer maneira. Jesus disse que não devemos julgar a ninguém, nem a nós mesmos. Estamos todos caminhando e essa caminhada não é fácil para ninguém. Está satisfeita, Marina? Agora sim. Fiquei preocupada, pensando que não adiantaria ajudas às pessoas se a intenção fosse pela aparência ou pelo orgulho. Depois do que disse Donata, descobri que não importa o caminho, o que importa é a missão cumprida. Desde que esse caminho não prejudique a ninguém. No caso de você, Irene, não prejudicou a ninguém, só a você mesma que ficou com sentimento de culpa e terá de, ao lado de Leopoldo, resgatar todas as crianças que não permitiram que nascessem. E as mulheres que praticaram o aborto não terão de responder também. Sim, Marina, elas e todos os que direta ou indiretamente evitaram que um espírito nascesse. Mas existem muitas mulheres que por vários motivos ficam desesperadas no momento em que descobrem que estão grávidas. Muitas delas sabem que não poderão criar uma criança e o único caminho que encontram é o do aborto.
Sim, Marina, infelizmente isso acontece muito, mas mesmo que uma mulher ache que não possa criar uma criança, ela sempre pode deixar essa criança no próprio hospital onde a teve em algum orfanato ou dar como adoção para que alguém possa criar. Sempre existe um caminho para que um espírito nasça e inicie sua caminhada. Mas essa criança já nasce para sofrer. Isso é certo? Quem lhe disse que ela vai sofrer? Existem muitas crianças que são adotadas e recebem, além de boa educação, muito amor e carinho. Se assim não acontecer, foi porque ela mesma escolheu que fosse assim. Não podemos nos esquecer a encarnação que desejam. Todos ouviram o que Ademir disse e ficaram pensando. Lucy, que atentamente acompanhou a oração e depois ouviu o que Donata falou, disse: Marconi, o Octávio acaba de chegar. Sofreu um acidente de carro e está sendo operado, mas sabemos que não vai adiantar. Precisamos ir até lá. Está bem, Lucy, eu sabia que ele chegaria. Iremos em seguida. Voltando-se para os outros, disse: Octávio é um nosso velho conhecido. Ele renasceu para ter uma vida curta. Cumpriu o seu prazo e agora está retornando. Precisamos ajudá-lo na passagem. Quer nos acompanhar, Ademir, ou tem outras coisas para fazer? Não, Marconi, não temos outra coisa para fazer e sinto que para Marina e Jaime será mais um momento importante, de aprendizado. Agradeço, sabe que a presença de vocês é quase sempre a garantia de que tudo correrá bem. Não exagere, meu amigo, sabe que nem sempre é assim e que nós não temos tanto poder. Sabe que nesse momento o mais importante é que aquele que está partindo consiga se entregar sem resistência, Ademir disse, rindo. Sei disso e sei também que isso não acontecerá com Octávio. Ele é muito jovem e preso à vida e aos pais. Teremos um enorme trabalho para convencermos a todos, principalmente a Alice. Sim, tem razão, mas temos também muita ajuda de todos aqueles que partiram antes e que eram seus amigos. Quer nos acompanhar, Irene? Em outra circunstância, gostaria muito, Marconi, mas prefiro, se não se importarem, continuar aqui ao lado do corpo do Leopoldo. Talvez ele volte e se isso acontecer, estarei aqui para encaminhá-lo. Sabe que isso é quase impossível, Irene. Ele, preso às suas culpas, continuará vagando por muito tempo. Sei disso, mas quem sabe, não é? Está bem. Faça o que achar certo. Vou ficar até que o corpo seja sepultado. Sei que por ter sido um médico renomado, a sua morte será noticiada nas rádios e em todos os canais de televisão. Todos falarão muito bem dele e de seu trabalho. Sim, isso é verdade, Irene. E todas as mulheres às quais ele deu assistência e que com ele praticaram abortos, também se lembrarão. É verdade, Marconi. O pior é que algumas nem se importarão pelo que fizeram. Quem somos nós para julgar? Marconi e Irene olharam para Ademir, que havia feito essa pergunta. Marconi disse: Tem razão, Ademir. Quem somos nós para julgar? Vocês estão vendo? Disse, olhando para Jaime e Marina que acompanhavam a conversa. Não somos espíritos tão iluminados assim. Apesar de todo nosso conhecimento, ainda nos damos o direito de julgar. Viram como temos muito, ainda, que aprender. Marina e Jaime ficaram calados. Estavam intrigados com aquilo. Jamais poderiam imaginar que espíritos como aqueles tinham ainda algo a aprender. Agora, pedindo perdão por meu deslize, podemos ir atender ao Octávio. Deram uma última olhada no corpo de Leopoldo que continuava sobre a cama e se afastaram. Sabiam que nada mais poderia ser feito a não ser orar e esperar que ele próprio entendesse tudo o que havia acontecido e pedisse ajuda. Saíram dali. Capítulo 7. Façam o que eu falo, mas... Em poucos instantes estavam em um outro quarto. Assim que chegaram viram um rapaz que parecia muito assustado e não entendia o que acontecia. Olhava do alto para uma mesa onde um corpo era tratado por um médico e enfermeiras. Ao ver Luz, perguntou nervoso, que está acontecendo? Como estou aqui em cima e meu corpo está lá embaixo? Antes que algum deles respondesse, o rapaz foi puxado rapidamente para o corpo, que permanecia inerte sobre a mesa. Como por encanto, seu espírito adormeceu. Marina e Jaime não entenderam, mas acompanharam tudo o que havia acontecido.
No mesmo instante, olharam para o médico que, parecendo nervoso, estava com um aparelho, dando choques no coração do rapaz, tentando fazer com que ele recomeçasse a bater novamente. Uma enfermeira que estava junto a um outro aparelho, disse: "Está batendo, doutor. Ainda bem. Vamos continuar. Ele teve uma parada cardíaca, se tiver outra não resistirá. A situação dele não é boa e dificilmente conseguirá se recuperar, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance." O médico, preocupado e sem desconfiar da presença deles, olhava atentamente para a cabeça do rapaz, de onde uma massa cinzenta escorria. Tentava fazer com que ela parasse, mas qualquer pessoa, mesmo não sendo médico, podia perceber que seria difícil. Marina, ao olhar para o corpo do rapaz, percebeu que seu espírito estava preso apenas por 2 fios, um que saía da cabeça e outro do coração. Embora seu corpo estivesse sedado, seu espírito preso pelo corpo estava adormecido, mas pelos fios prateados ela sabia que ele ainda estava vivo. Continuou olhando. Ademir e Marconi estavam ao lado do médico, jogando luzes sobre o rapaz. Marina, Jaime e Donata estavam um pouco mais afastados e também jogavam luzes em todo o ambiente. Naquele momento, só podiam fazer isso e deixaram que os dois cuidassem do rapaz. Como não poderia deixar de ser, Marina estava muito ansiosa, nervosa e tremendo de pena ao ver um jovem morrer daquela maneira. Temendo incomodar, mas mesmo assim querendo saber o que estava acontecendo, perguntou baixinho para Donata: "Ele está preso só por 2 fios, Donata, o que aconteceu com os outros?" Donata olhou para ela e, compreendendo sua curiosidade, respondeu também baixinho: "Com o acidente, os fios se partiram, só restando esses 2 que mantêm seu corpo vivo. Se todos tivessem sido partidos, não teriam conseguido trazê-lo até aqui a tempo para tentar recuperá-lo. Eles conseguirão salvá-lo. Parece que o rapaz está muito mal. Ele já teve uma parada cardíaca e, de acordo com o médico, se tiver outra, não suportará. Embora o médico esteja com muita vontade de salvá-lo, isso não acontecerá. Sabíamos que hoje seria o dia do acidente e por isso estamos aqui. Em breve, Marconi e Ademir cortarão esses 2 fios restantes. Ele vai morrer? Vai, Marina. Tudo está sendo como o programado. Sabíamos e por isso viemos e ficaremos até o final. Se sabiam, por que não impediram? Por que deixaram que acontecesse? Não podíamos fazer isso, Marina. Tudo estava planejado para que o acidente fosse naquela hora e naquele momento. Não teríamos como evitar. Nosso trabalho é ajudar na hora do desencarne para que o espírito não fique sozinho e desesperado por não saber o que está acontecendo, nada, além disso. Assim que os fios forem cortados, uma outra equipe que já está chegando, estará aqui para acompanhá-lo. Ele será levado em segurança. Quando acordar, entenderá tudo o que aconteceu. Por que isso acontece, Donata? Ele é tão jovem, tem a vida toda pela frente. Acho que não deveria acontecer. Acho que isso não é justo. Tudo o que acontece na Terra foi muito bem planejado e se está acontecendo neste dia, nesta hora, é porque também foi planejado pelo próprio Octávio. Não se preocupe, ele está bem. Estamos aqui para ajudá-lo e logo tudo estará terminado. Quando ele acordar e souber o que aconteceu, ficará feliz por poder voltar para casa. Continuo não achando justo, Donata. Por que um jovem como ele ou como eu mesma tem de morrer tão cedo? Ele tinha uma vida toda pela frente para estudar, trabalhar e produzir. Eu tinha meu marido, além de 2 filhos para criar e assim mesmo tanto eu como ele morremos tão cedo, deixando aqueles que nos amavam e precisavam de nossa ajuda e companhia para prosseguirem. Eu tinha muitos sonhos e meus filhos para criar e acho que esse rapaz também. Eu tinha muitos sonhos para serem realizados. Não entendo por que os jovens morrem, enquanto muitas pessoas idosas e doentes continuam vivendo. Estou entendendo o que está sentindo, Marina. É assim mesmo que acontece. Quando comecei a fazer parte de uma equipe como esta, também, muitas vezes, senti isso. Quando via um jovem ou uma criança morrer, não entendia e também ficava assim como você, revoltada e triste, mas com o passar do tempo e conhecendo as histórias,
aprendi que tudo está sempre certo e que nada é feito sem que tenha antes sido planejado e também que esse planejamento tem sempre o aval daquele que, como está acontecendo com Octávio, volta para casa. Sua missão já foi cumprida e já caminhou tudo o que poderia e precisava caminhar nesta encarnação. Sei que tem razão, Donata. Sei que tudo é planejado, mas continuou achando injusto. Não deveria ser assim. As pessoas deviam poder viver muito tempo e poderem, assim, ter seus sonhos realizados. Uma mãe devia de ter o direito de ver seus filhos criados e encaminhados. Não é justo uma mãe ou um pai enterrar seu filho. O certo seria os filhos enterrarem os pais. Donata, compreensiva, sorriu. Sabia que seria muito difícil fazer com que Marina entendesse o que estava acontecendo, pois ela mesma já havia passado por isso e no começo, teve muita dificuldade. Tentando sorrir, disse: "Em muitas coisas você tem razão, Marina, mas não podemos saber agora o que está por trás de tudo isso. Só o tempo poderá nos dar essa resposta. Vamos esperar porque, com certeza, as respostas virão. A hora da verdade chega para todos e todos terão de encará-la. Vamos esperar. Você precisa aprender a esperar e a ter paciência, pois essa é a virtude mais difícil de se conquistar." Pelo tom de voz e o olhar de Donata, Marina percebeu que aquela conversa estava encerrada. Não estava satisfeita, mas sabia que precisaria esperar. Olhou mais uma vez para o rapaz cujo corpo continuava deitado sobre a mesa. Percebeu que seu espírito continuava adormecido. Ficou olhando por alguns instantes, mas sem conseguir se conter, perguntou: "Ele ainda está dormindo, Donata?" "Sim, chegamos a tempo de poder fazer com que dormisse e não acompanhasse o que viria em seguida. Como vocês notaram, ele estava muito assustado quando se viu no alto e seu corpo aqui embaixo. Marconi e Ademir, com passes magnéticos, fizeram com que ele adormecesse. Em breve os fios serão cortados e ele será levado por companheiros nossos que estão chegando. Só acordará novamente daqui a algum tempo, quando tomará conhecimento de como e do porquê tudo aconteceu. Ele não saberá que morreu. Por um tempo, não. Quando acordar estará em um hospital, se lembrará do acidente e pensará que é por causa dele que está lá. Depois de algum tempo e quando estiver em condições de entender, lhe será revelado tudo e ele, por ser um espírito que cumpriu tudo a que se propôs, entenderá." Uma senhora entrou no quarto. Marina olhou para ela e vendo que não tinha os fios prateados, sabia que era desencarnada. Acompanhando tudo, viu como Donata ficou feliz ao ver, lá e sorrindo, perguntou: "Como está, Rosa?" "Veio para acompanhar o Octávio. Chegou bem na hora. Ele está quase pronto. Ademir e Marconi estão cuidando dos últimos detalhes." "Estou bem, Donata. Sim, vim para acompanhá-lo. Sabemos que falta pouco. Logo mais o Pedro e mais alguns amigos estarão aqui. Sabíamos que encontraríamos vocês e por isso estávamos tranquilos. Octávio terá a melhor assistência." Donata sorriu novamente e disse: "Não poderíamos deixar de estar aqui. Como pode ver, Marconi e Ademir estão cuidando muito bem dele." "Sim, estou vendo, não estou preocupada com ele, pois sabíamos que aconteceria neste dia, porém estou muito preocupada com a Alice, Donata. Ela não está entendendo nem aceitando a situação do filho. Não entende por que isso aconteceu e, como sempre, está se julgando culpada." "Culpada, por quê?" "Está inconformada e dizendo que, se não tivesse comprado o carro e dado para ele, isso não teria acontecido. Que não devia ter deixado que ele saísse hoje de casa. Isso e tudo o mais que você já sabe. É sempre assim, Rosa. As pessoas sentem-se culpadas por algo que não poderiam impedir." Tentei dizer isso a ela, Donata, mas não adiantou. Ela não me ouve e mesmo que me ouvisse, não entenderia. Não podemos nos esquecer de que é mãe e que está sofrendo muito com tudo o que aconteceu. Sabemos que isso é normal, ainda mais quando acontece com alguém tão jovem como o Octávio. Para aqueles que estão vivendo na Terra, é realmente incompreensível. Só mesmo depois que retornam é que entendem e aceitam e mesmo assim, alguns levam muito tempo para entenderem e aceitarem. Donata olhou para Marina que acompanhava a conversa e disse:
Sei como é, Rosa. Já passei por muitos momentos como este. Os jovens demoram para entender, não é, Marina? Marina, sabendo o que ela estava querendo dizer, apenas sorriu. Donata continuou falando, sei também que esse momento de tristeza, culpa e sofrimento, vai durar por muito tempo. Só nos resta consolar Alice da melhor maneira que podemos e que conhecemos. Só nos resta mandar-lhe muita luz e darmos passes magnéticos para que se acalme e aceite o inevitável. Com o tempo, ela não se esquecerá, é claro, mas com as dificuldades da vida, as lembranças se tornarão mais raras e Octávio, vendo que tudo está bem com ela, ficará também e poderá continuar sua jornada, só que agora do outro lado. Poderá trabalhar, estudar e crescer espiritualmente. É isso que estou tentando fazer. Mesmo antes de hoje, eu já vinha, em sonhos, conversando com ela e a preparando para este dia, mas como sabe Donata, ela é minha filha e por isso, tenho muita dificuldade. Mesmo trabalhando em uma equipe como esta por tanto tempo, ainda estou presa a sentimentos da terra, principalmente ao de mãe. Donata sorriu e disse: Não se culpe, Rosa, isso acontece com todos nós. Onde Alice está? Na sala de espera que fica no segundo andar deste hospital. Ela está inconformada e Fernando também. Ele um pouco menos, mas também não está aceitando. Fique ao lado do Marconi e do Ademir, eu, Jaime e Marina vamos ficar ao lado da Alice e de Fernando. Pode ir, Donata, e ficarei muito grata, sei que ela não poderia estar em melhores mãos e que tendo vocês ao seu lado, estará na melhor companhia. Donata novamente sorriu, olhou para Marina e Jaime, dizendo: Venham comigo, aqui, não temos muito o que fazer. Tudo o que tiver que ser feito será por Ademir e pelo Marconi. Alice e Fernando estão precisando da nossa ajuda. Marina e Jaime consentiram com a cabeça e a acompanharam. Chegaram em poucos instantes em uma sala de espera do hospital, onde uma senhora, desesperada, chorava sem parar. Ao seu lado estava um homem que a abraçava e também chorava. A senhora dizia: A culpa é nossa, Fernando. Não devíamos ter comprado o carro para ele. Não podíamos fazer isso, Alice. Tínhamos prometido que se conseguisse entrar na faculdade, daríamos o carro. Assim que passou no vestibular, ele nos lembrou da promessa, precisávamos cumprir. Como podíamos ter adivinhado que isso aconteceria? Isso não está certo, Fernando. Ele é o nosso único filho, como vai ser daqui para frente se ele morrer? Como poderemos continuar vivendo? Ele não vai morrer, Alice. Os médicos conseguirão salvá-lo, você verá. Para isso eles estudam muito e se dedicam. Eles salvarão o nosso menino. Precisamos ter fé em Deus. Já falamos muito sobre isso. Durante todo o tempo em que seguimos a doutrina, aprendemos muito, Alice. Alice olhou para o marido e disse: Sei que falamos muito sobre isso e na bondade de Deus e no seu amor, mas como posso confiar em Deus, Fernando, se ele está tirando nosso filho? Que Deus é esse? Sei que tem razão para estar tão desesperada, mas não podemos nos esquecer do que, durante tantos anos, aprendemos na casa espírita. Sempre dissemos que tudo está sempre certo e que não podemos julgar a ninguém, muito menos a Deus. Ele é o único que sabe de tudo. Alice olhou com raiva para ele e chorando desesperada, disse, quase gritando: Casa espírita? Casa espírita? Nunca mais irei a uma casa espírita. Do que adiantou nos dedicarmos tanto tempo em frequentar a casa espírita, ajudar as pessoas se no final a nossa recompensa foi essa? Foi esse o pagamento que tivemos. Esse Deus de quem tanto falamos está nos tirando nosso único filho, nosso bem maior. Como posso acreditar em qualquer coisa? Como posso acreditar que tudo está sempre certo? Donata, percebendo que Alice estava fora de si e que era o momento de intervir, colocou a mão sobre a garganta de Fernando, que parecendo estar mais calmo, disse: Será que todo o tempo em que estivemos na casa espírita, depois de termos lido tantos livros e acreditarmos em uma vida após a morte, não serviu para nada, Alice? Será que nada aprendemos? Quantas vezes consolamos mães e pais que perderam seus filhos? Quantas vezes eles nos disseram que realmente, nossas palavras os haviam ajudado?
Não será esta a hora de usarmos tudo o que aprendemos para nosso próprio conforto? Se nosso filho tiver de ir embora, sabe que nada poderemos fazer. Sabe que o tempo dele terminou, mas que o nosso continua, e sabe também que é sim uma vontade de Deus e que ele sim é o único que sabe de tudo. O que está dizendo, Fernando? Acha que se meu filho morrer, algum dia poderei me esquecer dele e não sentir revolta pelo que aconteceu e da maneira que foi? Ele é jovem, bom, estudioso, muito carinhoso e tem a vida toda pela frente. Sei que durante tanto tempo trabalhamos na casa espírita. Do que adiantou? Não tivemos proteção alguma. Não estou pedindo para que se esqueça do nosso filho, também nunca conseguirei esquecer, mas como sempre dissemos aos pais que nos procuraram, devemos pensar da mesma maneira: Deus é quem sabe das coisas e se isso aconteceu, deve ter existido um motivo. Que motivo pode ter existido? Ele é um jovem feliz, estudioso e carinhoso, é um bom filho. Tem a vida toda pela frente. Não é um marginal que só poderia causar problemas para a sociedade, ao contrário, sendo médico como queria ser, só poderia fazer o bem. Não estou entendendo a sua atitude, parece que não gosta do seu filho, que não está se importando com o que pode acontecer com ele. Claro que gosto do meu filho, Alice. Só estou repetindo as mesmas palavras que sempre dissemos e em que sempre acreditamos. Será que durante todo esse tempo, você não aprendeu nada? Será que durante todo esse tempo esteve apenas fingindo que acreditava? Mas era diferente, Fernando. Diferente porque, Alice, falávamos sobre os filhos e parentes das outras pessoas, nunca poderia imaginar que um dia isso estaria acontecendo conosco. Com o nosso filho. Também nunca imaginei, mas se aconteceu devemos aceitar, e como falávamos para os outros, devemos nos dizer as mesmas coisas. Tudo está sempre certo e tudo o que nos acontece na maioria das vezes é resultado de nossas próprias escolhas. Hoje, mais do que nunca, precisamos acreditar nisso, Alice. Sei que deveria ser assim, mas não consigo, Fernando. Ele é nosso único filho. Como posso aceitar? Como poderei viver sem ele? Nada vai acontecer. Nosso filho vai se recuperar e tudo voltará a ser como sempre foi, mas se acontecer, teremos de usar para nós mesmos as mesmas palavras que sempre usamos para com os outros, da mesma maneira que tentamos conformar outras mães e pais que perderam seus filhos. Mais do que nunca, precisamos acreditar em tudo o que aprendemos, para o nosso próprio bem e para o bem de Octávio. Devemos entregar a ele e a nós mesmos nas mãos de Deus. Ele nos ama e é quem sabe das coisas, Alice. Só ele sabe o verdadeiro motivo para esse acidente ter acontecido. Só ele, Alice, ninguém mais. Precisamos acreditar nisso. Sei que deveria ser assim, mas não está sendo. Comecei a frequentar a casa espírita, a ler e a querer entender o plano espiritual, primeiro por curiosidade, depois pensando que se me dedicasse, estaria protegida e nada de mal poderia me acontecer. Com o tempo fui me sentindo bem e importante por ver as pessoas me procurarem pedindo ajuda. Sentia-me muito bem sendo procurada. Acho que só o que me importava era isso. Estava me sentindo importante, segura e achava que já que era importante e estava ajudando a tantas pessoas, nada de mal poderia me acontecer. Esse era o pagamento que eu achava que merecia por tanta dedicação. O que está dizendo, Alice? Queria só ser procurada pelas pessoas que sofriam para se sentir importante. Não acreditava naquilo que dizia. Claro que acreditava, mas me sentia muito bem sendo procurada e enaltecida. Achava que por frequentar uma casa espírita e ajudar as pessoas, nada de mal poderia me acontecer, pois eu era uma escolhida por Deus. Não consigo acreditar nisso que está dizendo, Alice. Você não pode ter agido assim. Isso não pode ser verdade. Você está dizendo isso por estar nervosa e desesperada. Não estou dizendo por estar nervosa ou desesperada, Fernando. Era isso exatamente o que sentia. Achava que por poder ajudar as pessoas, eu era uma escolhida e que nada de mal poderia me acontecer, mas vejo que estava enganada, que tudo o que sempre preguei era uma mentira. Alice, você não está em seu juízo perfeito. É impossível que não acreditasse no que dizia.
Quantas vezes dissemos para as pessoas que tudo o que tivesse de acontecer, aconteceria, que a doutrina espírita ensina que podemos passar por uma dificuldade rindo ou chorando, mas que ela acontecerá e que o bom e o ruim passam e que de cada experiência boa ou ruim, sobra muito aprendizado. Quantas vezes dissemos isso, Alice? Milhares de vezes. Você não podia estar mentindo. Eu não estava mentindo. Eu dizia tudo isso, mas achava que nunca passaria por um momento como este. Agora que estou passando, não aceito tudo o que sempre disse. Meu filho é um rapaz que estuda, trabalha e nos ajuda na casa espírita como médium e evangelizador. Não merecia isso, Fernando. Isso não poderia ter acontecido, não com ele. Não acredito, Alice, que você, embora tenha passado tanto tempo na casa espírita, tenha lido tantos livros, não tenha aprendido nada. Eu, ao contrário, sempre acreditei e já entreguei meu filho nas mãos de Deus. Sei que tudo o que aconteceu teve um motivo e por isso, não me desespero. Ela, quando ouviu aquilo, ficou mais nervosa ainda, parou de chorar e perguntou quase gritando. Como pode dizer isso, Fernando? Você não pode estar aceitando dessa maneira tudo o que está acontecendo com nosso filho e conosco. Estou aceitando e dizendo porque acredito que seja assim que funcione. Já parou para pensar porque Octávio estava passando naquele momento e naquele cruzamento onde encontrou outro carro que vinha do outro lado e os dois se chocaram? Não podiam ter passado um minuto antes ou depois. Se isso aconteceu, foi porque tinha ou estava programado e precisava acontecer. Sempre dissemos para as pessoas que nos procuraram aquilo em que sempre acreditei. Acreditei e acredito que a encarnação tem sempre um planejamento e que os participantes concordaram com o que foi programado. Se nosso filho morrer é porque era assim que deveria ser, Alice, e que foi Octávio mesmo quem escolheu. Não podemos nos esquecer de que, também, já que somos seus pais, também devemos ter escolhido com ele. Você não pode acreditar nisso que está dizendo. Não pode estar aceitando dessa maneira. Não posso acreditar nisso que está dizendo, Fernando. Claro que estou acreditando, Alice. Foi isso que aprendi e em que acreditei durante muito tempo. Tudo que acontece é porque tem de acontecer. Cabe a nós escolhermos como devemos aceitar. Alguns aqui na Terra poderão dizer que o que aconteceu foi um acidente. Eu prefiro acreditar que tenha sido um acerto de contas entre eles dois. Não consigo entender nem aceitar o que está dizendo, Fernando. Eles não se conheciam. Nosso filho está morrendo e o outro, pelo que ouvi dizer, não sofreu um arranhão, como quer que eu aceite isso? Por isso mesmo, por ele não ter sofrido um arranhão é que digo que pode ter sido um acerto de contas. Alice recomeçou a chorar copiosamente. Havia realmente aprendido tudo aquilo que Fernando dizia, mas mesmo assim, estava sendo difícil aceitar que seu filho estava morrendo. Fernando abraçou-a e choraram juntos. Donata retirou a mão que continuava sobre a garganta dele e disse: Agora está tudo bem. Ela está chorando porque está relembrando e pensando em tudo o que aprendeu, ficará melhor. Podemos voltar para junto de Octávio. Marina, abismada com tudo o que havia presenciado, perguntou. Donata, ela realmente tinha conhecimento de como era na vida espiritual. Ela realmente sabia e confortava as pessoas na hora do sofrimento. Sim, Marina, durante muitos anos estudou e acreditou em tudo o que pregava e foi uma das melhores médiuns da casa espírita que frequentava. Sempre deu atendimento para as pessoas que estavam sofrendo pela perda de um ente querido. Sempre teve ao seu lado um protetor que a orientava nas palavras que devia dizer e na maioria das vezes, conseguia fazer com que as pessoas que a procurassem saíssem aliviadas. Por isso era muito elogiada e procurada. No começo, tudo era normal para ela, mas com o tempo deixou-se levar pelo orgulho e cada vez que era procurada, sentia-se, como ela mesma disse, importante, uma escolhida, quando na realidade não é assim. As pessoas que escolheram, antes de nascer, ajudar a outras, é porque em encarnações passadas, prejudicaram a muitos. Isso que está dizendo é verdade, Donata. As pessoas que ajudam o fazem porque são devedoras.
Na maioria das vezes são devedoras e orgulhosas, por isso pedem para fazer esse tipo de trabalho, não só para resgatarem, mas também para superarem seu orgulho. Todas são assim? Claro que não, Marina. Algumas escolhem esse caminho pelo simples desejo de ajudar, mas estarão sempre sujeitas a se deixarem dominar pelo orgulho. Isso não acontece só nas casas espíritas, mas em todas as profissões, em todos os segmentos da sociedade e em todas as religiões. O orgulho é um dos principais empecilhos para o aperfeiçoamento. Todos aqueles que, por qualquer motivo, podem ser reverenciados por ajudar aos outros, precisam tomar muito cuidado para não se deixar envolver pelo orgulho. Alice aprendeu tudo sobre a vida após a morte e como funciona o plano espiritual, mas na hora em que teve de provar sua fé, aconteceu isso que está vendo. Estou vendo, mas não entendo. Se ela acreditava no que aprendeu, por que não aceita o que está acontecendo com seu filho? Não entendo. Por quê? Como ocorre com a maioria das pessoas que participam, por muito tempo, de qualquer religião, seguem os rituais, ensinamentos e mandamentos, somente pelo orgulho que sentem ou pelo poder que podem exercer sobre as outras pessoas. Quando são procuradas para dar um conselho ou apenas ouvir, sabem exatamente o que dizer para consolar as pessoas que a procuram, mas na primeira oportunidade em que devem realmente demonstrar sua fé, agem como Alice. Porque, embora tenham mostrado para as outras pessoas que são religiosas e que acreditam no que dizem, no fundo não acreditam. Tudo não passa de aparência, para que os outros vejam. Por isso, para Deus, não existe religião. Para Ele, não importa a que religião cada um pertença. Para Ele, só interessa o ser humano, sua caminhada e evolução. Está dizendo que não se deve seguir nenhuma religião, Donata. Não, ao contrário, a religião é importante porque o ser humano traz dentro de si lembranças do passado, por isso sabe que, em algum lugar existe um local de paz, de felicidade e inconscientemente procura por esse lugar. Daí, embora acredite na matéria e em tudo o que ela pode e deve conquistar, também acredita que existe algo superior que o protege e ajuda e é em busca dessa ajuda que todos se filiam a uma religião. O perigo das religiões é quando elas se julgam as melhores, únicas e verdadeiras e partem para destruir as outras, tornando seus seguidores fanáticos. Isso, durante a história, já foi e é, ainda hoje, a causa de muitas guerras e destruição. Todas as religiões são boas, pois todas ensinam a palavra de Deus e as de Jesus e não poderia ser diferente, pois o que Jesus disse está escrito e não há como se mudar. Outras que não são cristãs acreditam nos ensinamentos deixados por seus profetas. Existem também os indígenas que não conhecem as palavras de Jesus e acreditam nos deuses da natureza. Existem ainda aqueles que são ateus e que não acreditam em religião alguma, muito menos em Deus. Por acreditarem nessa ou naquela religião ou por deixarem de acreditar serão abençoados ou abandonados? Não, claro que não. Independente de qualquer religião, todos somos filhos do mesmo Criador e estamos sujeitos às mesmas leis, entre elas duas muito importantes, a de ação e reação e a do livre arbítrio. Somos filhos de um mesmo Criador e livres para escolher a religião que quisermos ou não aceitar nenhuma delas, mas responsáveis por nossa caminhada, pois com ou sem religião essa caminhada terá de acontecer e depende de cada espírito e de sua escolha, independente de religião. Marina ouvia com atenção o que Donata falava, ia fazer mais uma pergunta, mas foi interrompida por Rosa que entrou na sala, dizendo: Donata, está na hora, Marconi e Ademir mandaram chamar vocês. Está bem, vamos. Voltaram para o quarto onde Octávio e os outros estavam, no exato momento em que Marconi cortava o fio que estava preso na cabeça de Octávio e que ele dava o último suspiro. O médico, sentindo sua impotência diante da morte, triste, disse para uma das enfermeiras que o acompanhava: terminou, nada poderá ser feito. Preciso conversar com os pais. Providencie para que o corpo seja levado. Dizendo isso, tirou sua roupa cirúrgica, saiu da sala e foi conversar com Alice e Fernando. Marina, emocionada, viu Octávio que, adormecido, foi levado por 4 entidades que chegaram enquanto ela estava ao lado de Alice e de Fernando. Por isso, ela não as conhecia.
Em seguida, olhou para o médico que saía da sala e também para Donata, demonstrando a vontade que sentia em acompanhá-lo. Queria ver qual seria a reação de Alice e de Fernando. Donata, percebendo o que ela pretendia, disse: "A curiosidade não é boa companheira, Marina. Nosso trabalho aqui terminou. Sei disso, Donata, mas por favor, preciso saber se nesta hora Alice vai colocar em prática tudo o que aprendeu." Donata olhou para Marconi e para Ademir, que com a cabeça, concordaram. Ela disse: "Está bem, Marina, podemos ir." Voltou-se para Rosa e perguntou: "Também quer ir, Rosa?" "Sim, Donata. Alice é minha filha e neste momento precisa muito de toda a ajuda que eu possa lhe dar." Donata sorriu e olhou para Jaime, perguntando: "Quer ir conosco, Jaime?" Embora não demonstre tanto quanto Marina, sei que também tem curiosidade. Ele, um tanto envergonhado, disse: "Desculpe, Donata, mas queria sim ver como tudo isso vai terminar." Donata sorriu e com a mão fez um sinal para que a acompanhassem. Em poucos instantes, estavam junto a Alice e Fernando, no exato momento em que o médico se aproximou e disse: "Desculpem, mas não consegui. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas ele não resistiu." Alice, desesperada, começou a chorar. Fernando a abraçou. Por detrás de seus ombros, deixou que lágrimas caíssem por seus olhos e pensou: "Meu Deus, sei que chegou o momento de meu filho partir rumo aos seus braços. Sei também que sofreremos muito e será triste e difícil a sua ausência, mas, por favor, Senhor, permita que ele seja acompanhado por espíritos amigos, para que possa chegar ao seu destino sem problemas. Um dia o Senhor o colocou em meus braços, agora, eu o estou devolvendo sabendo que seu tempo aqui na terra terminou. Seja feita a sua vontade. Ajude-nos a mim e principalmente a Alice a suportar tudo o que está acontecendo." Para espanto de Marina e de Jaime, uma luz imensa e branca surgiu do alto e iluminou os dois, que continuavam abraçados. Marina e Jaime não se contiveram e começaram a chorar diante da beleza daquela luz. Donata, Ademir e Marconi, acostumados a ver aquela luz, também emocionados, apenas sorriram. Com muita emoção e não se contendo, Marina perguntou: "Que luz maravilhosa é essa, Donata?" "É a luz divina que foi mandada para nos mostrar que em todos os momentos, bons ou ruins, Deus está sempre ao nosso lado e também para nos avisar que Octávio está bem e que cumpriu sua missão." "Como bem, Donata? Ele morreu muito jovem." "Sim, mas esta luz que vimos nos mostra que ele está bem, portanto cumpriu sua missão." Continuou não entendendo. "Você sabe por que aconteceu o acidente? Porque ele morreu e o outro não sofreu nenhum arranhão?" Não conheço o motivo, pois trabalho há muito tempo nesta equipe ou em outras como esta, que dá assistência para aqueles que estão desencarnando. Existem outras equipes que, quando o espírito renasce, o acompanham em todos os momentos para ajudá-lo a realizar sua missão." Acha que Fernando estava certo quando disse que se tratava de um acerto de contas? Pode ser, mas como só um morreu e o outro não teve nenhum arranhão, pode-se deduzir que, embora não se conhecessem nesta encarnação, podem ter sido amigos de muito tempo e provavelmente, quando escolheram a vida que teriam, Octávio, por saber que o amigo havia fracassado por várias vezes, resolveu acompanhá-lo para que, se estivesse pronto a fracassar novamente, o ajudasse. Está dizendo que só Octávio morreu para evitar que o amigo fracassasse outra vez? Eu disse que pode ser, mas não conheço a história de cada um. Quem pode, talvez, nos esclarecer é Rosa. Ela esteve sempre ao lado da família que também permanece junto há muitas encarnações. Pode nos esclarecer, Rosa? Acredito que sim. Como você disse, Donata, estamos há muito tempo convivendo. Eu, Alice e Fernando sempre estivemos juntos. Octávio e Roberto, que é o nome do outro rapaz, vieram depois. Marina interrompeu Rosa, perguntando: "Desculpe por interromper, mas Fernando teve razão quando disse que foi um acerto de contas. Eles eram inimigos em outras encarnações." Rosa sorriu e respondeu: "Poderia ter sido, mas neste caso não foi. Como você disse, Donata, Octávio e Roberto sempre foram amigos."
Octávio, após muitas encarnações, conseguiu se esclarecer e encontrar o caminho. Trabalhou por muito tempo em uma equipe que cuidava de reencarnação. Roberto continuou renascendo, mas sempre caía nas mesmas armadilhas e voltava a fracassar. Octávio ficava triste e por várias vezes, foi em busca do amigo que estava perdido em algum lugar. Depois disso, junto com seus companheiros e com a ajuda do próprio Roberto, planejavam a próxima encarnação. Nesta última, vendo que o amigo tinha muita dificuldade para encontrar o caminho, decidiu que viria para ficar ao lado de Alice e Fernando, amigos também de outros tempos. Alice, de todos nós, era a que mais precisava de nossa ajuda. Se tudo corresse bem, eu, Fernando e Octávio a encaminharíamos para que conhecesse a espiritualidade, podendo assim, encontrar o seu caminho. Tudo foi decidido e aceito por todos nós, inclusive por Roberto. Eles não se conheceriam para que Roberto tivesse a oportunidade de usar de seu livre arbítrio e encontrar o seu caminho. A torcida de todos nós era no sentido de que ele realmente, desta vez, não fracassasse. Tudo corria bem, até que Roberto começou a se envolver novamente com más companhias que o levariam a cometer os mesmos erros de antes. Tudo havia sido combinado para que, se isso acontecesse, Octávio o ajudasse de alguma maneira. Com o acidente e com a morte dele, Roberto terá mais uma oportunidade de repensar sua vida e mudar, lá. Marina disse, nervosa. Está dizendo que Octávio morreu para que o amigo tivesse mais uma chance. Isso está errado. Se Roberto era quem estava se desviando do caminho, quem tinha de morrer era ele e não Octávio. Talvez seja difícil para você entender, Marina. Mas foi isso que aconteceu. Roberto, sobrevivendo e sabendo que foi o culpado de tirar a vida de um jovem como Octávio, pensará em tudo o que fez e no que poderá fazer daqui para frente e esperamos que seja o certo. Mesmo com a morte de Octávio, nada garante que Roberto mudará. Nisso você tem razão, mas é uma nova chance. O que vai acontecer com Octávio? Ele está adormecido e permanecerá assim por mais algum tempo, quando acordar será inteirado de tudo o que aconteceu. Entenderá e provavelmente dentro de pouco tempo estará trabalhando em uma equipe. Ele é um espírito de luz. Alice não sabe do motivo por que tudo aconteceu e não poderá aceitar ter perdido o filho. O que acontecerá com ela e com Fernando? Por um bom tempo sofrerão de tristeza, dor e saudade, mas logo surgirão problemas e soluções, alegrias e tristezas. A vida se encarregará de fazer com que as lembranças fiquem cada vez mais distantes e com o tempo, se lembrarão do filho, é claro, mas não com ódio ou revolta. Continuarão trabalhando na casa espírita e agora sim, passando por essa experiência, terão muito mais condições de ajudar as pessoas que os procurarem. Acha mesmo, Rosa, que Alice voltará a trabalhar na casa espírita? Acho, ela já aprendeu muito, embora não tenha usado o que aprendeu, mas aprendeu e daqui para frente, aprenderá muito mais. Além do mais, eu e Octávio estaremos sempre ao seu lado para ajudar, lá em algum momento de indecisão. Marina se calou, não entendia por que tinha de ser daquela maneira, mas também entendia muito pouco da espiritualidade. Vendo que Marina se calou, Rosa olhou para Donata, sorriu e disse: Essa menina é muito curiosa, Donata. Está me lembrando de alguém quando começou a participar desta equipe. Ademir, também olhando para Donata e sorrindo, disse: Eu que o diga, eu que o diga. Marina e Jaime também se admiraram. Marina perguntou: Donata, você também era curiosa igual a mim? Donata, um pouco envergonhada, respondeu: Nem tanto, Marina, você é muito mais. Ademir, percebendo o constrangimento de Donata, ainda sorrindo, disse: Claro que era, Donata, e ainda continua. Sempre que acontece alguma coisa que ela não entende, sei que logo vem uma pergunta. Depois de tanto tempo que fazem esse trabalho, ainda existe alguma coisa que vocês não saibam? Muita coisa, Marina. Estamos a cada dia aprendendo mais. O espírito está em constante aprendizado. Donata, por isso é que você tem tanta paciência comigo.
Não me lembrava mais da maneira como eu era, só depois que começamos a conviver foi que percebi e é por isso que não tenho problema algum para responder a todas as suas perguntas. Quando conheci você, não posso negar que vi a mim mesma e por saber como se sentia, foi que sempre tentei responder às suas dúvidas. Marina não conseguiu esconder a felicidade, sorriu e disse: "Que bom que você sabe o que estou sentindo e agora que conheço um pouco mais da sua história, não me sentirei mais constrangida em perguntar. Pode perguntar e farei o possível para responder." Rosa, Ademir e Marconi também sorriram felizes. Novamente Lucy entrou, dizendo: "Marconi, a Maria Isabel está esperando." "Está bem, Lucy, iremos agora mesmo para lá." Lucy, apressada, saiu. Marconi olhou para os demais, dizendo: "Maria Isabel é também uma velha conhecida nossa. Está se lembrando dela, Donata?" "Como poderia me esquecer? Não sabia que um de seus pacientes era ela." "Sim, é ela mesma. Já a conhece há muito tempo e sabe como é difícil o desprendimento." "Sei, sim, Marconi. Ela, apesar de todas as vezes que reencarnou, ainda não conseguiu superar isso." "Infelizmente não. Vamos até lá?" "Vamos sim." Em breves segundos, desapareceram. Capítulo 8. Dominação. Entraram em um outro quarto onde, sobre uma cama, estava deitada uma senhora idosa. Donata sorriu, aproximou-se e carinhosamente disse: "Olá, Maria Isabel, como você está?" A senhora abriu os olhos e ao ver Donata, disse demonstrando com os olhos, a felicidade que estava sentindo: "Donata, você está aqui? Há quanto tempo que eu não a via e não sabia de você, por onde tem andado?" "Não estou bem, preciso de sua ajuda." "Sim, faz muito tempo, Maria Isabel, mas agora estou aqui e vim para ajudar você a voltar para casa. Lá todos a estão esperando ansiosos." Maria Isabel, ao ouvir aquilo, começou a se debater e nervosa disse: "Não posso voltar, Donata. Tenho ainda muita coisa para fazer e principalmente, não posso deixar a Ieda sozinha. Ela não saberá viver sem a minha companhia. Chegou a hora, minha amiga. Não tem nada mais para fazer. Ieda não precisa mais da sua companhia. Ela precisa continuar sozinha. Ela não pode, Donata. Você nos conhece e sabe como sempre dependeu de mim e também que ela não saberá como continuar. Vai se entregar ao primeiro homem que aparecer, vai se perder e depois ficar doente." Entrou no quarto uma outra senhora acompanhada de um médico. Ela chorava e estava muito nervosa. Assim que a viu, Maria Isabel disse, com a voz muito fraca: "Ieda, ainda bem que chegou." Estava preocupada. "Quero que conheça minha amiga, Donata. Ela veio me visitar, fazia muito tempo que não a via." O médico e Ieda olharam para o lado a que Maria Isabel se referiu. Donata, mesmo sabendo que eles não poderiam ver lá, sorriu e acenou. Ieda, sabendo da condição da mãe, com lágrimas, perguntou: "Como ela está, doutor?" "Sinto muito, mas nada mais poderemos fazer. Como sabe, ela já está doente há muito tempo. Nem sei como ela suportou até agora. É uma mulher muito forte." "Não estou doente coisa nenhuma. Ele é quem quer me matar, Ieda. Ele está mandando me aplicar uma injeção que me faz dormir. Quero ir embora, me leve para casa, Ieda." Maria Isabel falou com a voz muito baixa, tanto que Ieda precisou encostar seu ouvido bem perto da mãe. "Não fale assim, mamãe. Faz muito tempo que o doutor Evaristo está cuidando da senhora. Ele só quer ajudar e essa injeção que está lhe aplicando é para que não sinta muita dor." "Mentira. Ele só sabe pedir exames, receitar injeções e receber muito dinheiro por tudo isso. Só isso, nada mais que isso. Ele está enganando você, minha filha, e como todos os homens só quer o nosso dinheiro. Sempre lhe ensinei a não confiar nos homens, eles não prestam. Não se lembra do que seu pai me fez? Ieda, você precisa me levar embora deste hospital." Maria Isabel agora estava chorando. "Ieda tem razão, Dona Maria Isabel. Eu cuido da senhora há muito tempo e sabe o quanto já a ajudei. Sabe que não é por causa do dinheiro, é por eu ser médico e tentar curar as pessoas,
é o meu dever, mas também pela amizade que sinto pela senhora e por ela. Estou aqui só para ajudar. Mentira! O senhor quer que eu morra para ficar com a Ieda e assim pegar todo o nosso dinheiro, mas não vai conseguir. Eu não vou permitir. O médico e Ieda, confusos, se olharam. Ieda, nervosa, perguntou: de onde a senhora tirou essa ideia, mamãe? Conhecemos o Dr. Evaristo há muito tempo, ele sempre tratou da senhora e nunca existiu nada entre nós dois que não fosse a preocupação com o seu bem-estar. Você está dizendo isso só para me enganar. Pensa que já não vi a maneira como se olham. Eu não vou morrer e você não vai se casar com ele. Ieda olhou para o médico, incrédula, sorriu e disse: tem razão, a senhora não vai morrer e eu não vou me casar com ele nem com ninguém. Ficarei ao seu lado até o dia em que eu morra. Então, vai ficar muito tempo. Não é, Donata? Ieda e o médico olharam, e ao mesmo tempo se voltaram para o lugar onde Donata estava. Outra vez, Donata, mesmo sabendo que eles não podiam ver, lá, sorriu e respondeu: Maria Isabel, seu tempo terminou. Ieda até agora foi uma filha dedicada, mas ela tem seus próprios compromissos assumidos antes de nascer. Precisa ficar sozinha e continuar sua caminhada e você não pode mais impedir que ela continue. Seu tempo terminou, precisa se entregar para que possa ser acompanhada até em casa, onde verá como se sentirá melhor. Essas dores e esse mal-estar vão passar e você ficará feliz. Vamos, Maria Isabel, entregue-se. Não posso fazer isso, Donata. Ela não pode ficar sozinha e se isso acontecer, ela vai se entregar ao primeiro homem que aparecer e isso não vou permitir. Você não se lembra como fiquei quando o Josias morreu? Quase me matei. Não vou permitir que minha filha, que sempre esteve ao meu lado, sofra da mesma maneira que sofri. Não posso, Donata. Sei tudo o que aconteceu em sua vida, Maria Isabel, mas sua filha, embora você nunca tenha aceitado, tem o direito de viver sua própria vida e escolher seguir o seu caminho. Ela, embora você pensasse que fosse, nunca lhe pertenceu, nunca foi sua propriedade. Ela, como todos nós, é um espírito livre e por isso não pode ser aprisionada. Você, com seu medo, com sua dominação, fez com que ela perdesse muito tempo, mas agora terminou. Agora, você irá para casa e lá terá tempo de pensar em tudo o que fez e sua filha continuará vivendo, acertando e errando como todos, mas tendo suas próprias escolhas. Donata, você não entendeu nada. Ela pode viver, pode fazer suas escolhas desde que seja ao meu lado e longe de qualquer homem que só lhe trará infelicidade. Com quem a senhora está falando, mamãe? Com Donata. Já não disse que ela veio me visitar. Ela está dizendo que chegou a hora de eu ir embora, mas eu não quero ir. Não posso deixar você sozinha, Ieda. Ao ouvir aquilo, Ieda começou a chorar. Ela também tinha medo que a mãe morresse e de ficar sozinha. Mamãe, a senhora não vai morrer, pois se isso acontecer também não sei como será a minha vida. Não consigo me imaginar sem a sua presença. Está vendo, Donata? Não lhe disse que ela não saberia viver sem mim. Ela saberá sim, Maria Isabel. Não se preocupe, ela ficará bem. O seu tempo terminou, o dela só está começando.